Eu expliquei aos irmãos, nós vamos ter agora um sermão no primeiro mandamento, que entendo eu ser o fundamento para que a gente possa compreender melhor a respeito do culto. Ou seja, o primeiro mandamento vai lidar com o objeto da adoração, quem nós adoramos, ou o que é Deus. Numa das perguntas do catecismo é assim que é expresso. Já o segundo mandamento, ele vai nos ensinar a respeito de como esse verdadeiro Deus deve ser adorado. Então, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5. Pela providência de Deus, eu estou expondo. Os irmãos sabem que a gente expõe desde Gênesis pela manhã, lá na igreja, e eu estou em Deuteronômio 5. Na sequência, a gente chegou em Deuteronômio 5, ou seja, na lei do Senhor. E lá nas exposições, expliquei à igreja que eu não teria pressa. Ou seja, alguns mandamentos eu cheguei a passar 3 sermões seguidos só no mandamento. Na maioria 2. Então, como hoje eu não tenho tempo para esmiuçar mais, então é só um sermão, então vou ser bem conciso no que é possível. Então não vou, para cada mandamento você tem, por exemplo, o que é exigido do mandamento, o aspecto positivo, e depois o aspecto negativo, o que é proibido. Como a gente não vai ter condições de fazer aqui, eu vou tentar resumir no que é exigido, e os irmãos vão entender que o contrário é proibido. Deuteronômio 5, nós sempre lemos o verso 6, que é o prólogo, para lembrarmos que foi num aspecto, num contexto de graça que o Senhor nos deu a lei, e em seguida leremos o verso 7. Então, versos 6 e verso 7 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pergunta 46 do Breve Catecismo de Westminster diz assim: o primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Exige conhecer, reconhecer e então adorá-lo. Vamos à presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, a Tua palavra nos ensina que somente o Senhor deve ser adorado. Tu és o único objeto, Senhor Deus, do nosso louvor, dos nossos cânticos, das nossas orações, da nossa devoção, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a respeito de quem Tu és, para que então possamos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e viver tendo o Senhor como nosso modelo e como nosso referencial. Em Cristo nós te pedimos isso, ó Deus. Amém. No Brasil, quando nós vamos falar a respeito de compreensão, a respeito de educação, é uma coisa muito complicada, porque há uma cultura de deseducação e de ignorância, a ponto de você ter dificuldades de tratar com uma pessoa que não conhece a respeito de determinado tema, porque ela não conhece, ela não sabe do que está falando, mas ela tem muitas verdades já arraigadas, sobre as quais ela monta todo um pensamento, né? Então, alguém já disse que no Brasil a ignorância é argumento de autoridade. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Você vai conversar com alguém e a pessoa, claramente, ela não sabe do que ela está falando, mas ela tem uma opinião. Ela não sabe, ela nunca parou para pensar, mas ela tem uma opinião formada. Ninguém sabe como, mas ela tem uma opinião formada. Então você diz, veja só, mas o que você está falando historicamente não é bem assim, as coisas não aconteceram assim, a construção do pensamento foi essa, as vertentes são essas, a bibliografia básica para você ler é essa.
Aí o sujeito diz, mas veja só, como você é pedante. Quer dizer, você quer me ensinar? Aí você diz, mas você não sabe. Como é que você vai conhecer, mas se alguém não ensinar? Mas isso é muito pedantismo. Quer dizer que você quer agora me dar até uma bibliografia para poder ler? Veja que pessoa arrogante. Ora, mas onde está a arrogância em ensinar? Onde está a arrogância em você conhecer algo e tentar passar para o outro? Não seria melhor pensar que arrogante é aquele que não sabe e tem uma opinião formada e quer falar a respeito? Não seria essa uma argumentação melhor a respeito do que é ser arrogante, do que é ser autoritário? Eu vou mais longe um pouco, né? Porque na igreja isso também funciona assim. Você vai num assunto como culto, por exemplo, muitas pessoas nunca pararam para refletir a respeito do culto. Nunca pararam para pensar por que nós fazemos o que fazemos aqui. Já viu isso? E quando você é pego assim, de surpresa, alguém diz assim, rapaz, como é que é essa tua igreja aí? Né? É um negócio meio... Como é que funciona esse negócio aí? O culto de vocês é muito complicado, muito diferente. Aí você começa a falar. Olha, mas isso aqui é feito assim. Primeira santa convocação. Então o povo responde a Deus. Então o povo adora a Deus. Então Deus vem com a lei. E aí nós somos constrangidos, pedimos perdão e recebemos o perdão. Então tem a certeza do perdão alcançado. Cantamos a Deus em alegria pelo perdão alcançado. Então nós confessamos a nossa fé. Depois nós temos o acesso a Deus, porque tivemos o nosso pecado perdoado. Vamos orar ao Senhor. Depois ele assenta à mesa e nós podemos ouvir a palavra, depois comungar da palavra. Aí o sujeito diz assim, mas isso é muito complicado. É muito complicado. Aí você diz, não, mas ó, veja, esse texto aqui que você pode ler para você poder aprender um pouco mais. Tem isso aqui, tem aquele livro tal. Os reformadores pensavam assim, aí você diz, aí ele diz, mas você é muito pedante. Esse povo é muito soberbo. Só esse povo é santo. Mas espera aí. Então me apresente uma bibliografia contrária. Então me diga na história da igreja protestante quem pensou o contrário disso, quais são os argumentos para a gente poder entender um pouco. Então, parece que ignorância na igreja também é argumento de autoridade. Quanto menos eu sei, então mais eu falo sobre o assunto, é assim que funciona. Quanto menos eu sei, mais eu falo. E quanto mais alguém sabe, ele está impossibilitado de falar, porque se ele falar é pedantismo, é arrogância. O problema da ignorância, irmãos, é porque quanto mais o sujeito é ignorante, menos ele se dá conta que é ignorante. Isso é um problema sério. Veja só, você não sabe de uma coisa, e essa é outra característica da nossa cultura, né? Porque a pessoa não sabe que uma coisa existe, logo ela deduz aquilo não existe. Vamos tentar ser mais específico. Porque ninguém ouviu falar a respeito de uma determinada doutrina, ele não conclui que ele é ignorante a respeito da doutrina, ele conclui que ela não existe. E quando você começa a apresentar os argumentos da existência e da historicidade do que é feito na igreja, então o sujeito diz, não, isso aí não pode existir. Eu não sabia. Quer dizer, ele é Deus para saber de tudo? Ele é Deus para saber de tudo? Lógico que não, nós não sabemos de muita coisa. Isso não quer dizer que as coisas não existam. Elas existem a despeito da nossa ignorância. A despeito da nossa ignorância. Então, se eu não sei de algo, primeiro eu não vou falar sobre aquele algo, eu vou tentar entender melhor. Se eu não sei de algo, não é que a coisa não exista na realidade. Provavelmente não existe para mim, porque eu nunca ouvi falar daquilo. Né? Então, a ignorância, ela tende a essas coisas. E aí, quanto menos você sabe, menos você se dá conta. A pessoa que ama, que tem desejo por aprendizado, por conhecer mais de Deus,
é o contrário. Quanto mais você conhece, mais você tem a certeza que não sabe de absolutamente nada. Logo, o conhecimento me leva à humildade. Se alguém conhece a Deus e não é humilde, não o conhece. Porque quanto maior o conhecimento de Deus, mais humilhado eu fico. Porque quanto mais eu escavo o ser de Deus, menos eu sei que nada sei. Por outro lado, quanto menos conheço Deus e toda a realidade, mais eu tenho certeza que sei de tudo. Isso aqui seria um pequeno resumo a respeito da situação da igreja hoje. A igreja não conhece o Deus que adora. Quando é apresentada, diz isso é muito complicado, ou isso não existe, é novidade, portanto, nunca existiu, ou você está sendo pedante e está tentando me humilhar. Qual é o caminho alternativo a isso? O que é que a gente pode fazer para não cair nesse tipo de erro? Buscarmos o conhecimento. Conhecereis ao Senhor, ou seja, quanto mais vocês conhecem ao Senhor, menos vocês vão perecer na ignorância. Porque se tem uma coisa que a ignorância faz com o homem, é aprisionar. O homem ignorante, ele é preso. Ele é escravo da ignorância. E é um ciclo não virtuoso, mas um ciclo vicioso. Ele não sabe de uma coisa, então, porque ele não sabe, ele passa a agir de uma forma equivocada, que vai levar a outro pensamento equivocado e outra ação equivocada, e assim por diante. E aí, pensando na igreja, chega no ponto que chegou hoje. Chega no ponto que a igreja está chegando hoje. Qual é o ponto principal que a igreja precisa parar e rever? Parece que nós não conhecemos o Deus a quem nós adoramos. Por isso que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento. O segundo não é o primeiro, não é porque Moisés disse, eu acho o primeiro mais bonitinho. Não, é porque há uma lógica nisso. Óbvio que foi Deus que revelou a Moisés. Mas a lógica de Deus, ela é muito clara. Vocês não vão poder adorar, que é o segundo mandamento, se vocês não me conhecerem. Vocês precisam me conhecer e só então vocês vão adorar. Tanto que o mandamento, quando é expresso lá no Breve Catecismo, em algumas traduções, quando vai falar sobre Deus, lá no começo, pergunta 4 do Breve Catecismo, nem fala sobre quem é Deus. O mandamento fala sobre o que é Deus. Não é porque Deus não seja uma pessoa, é porque Deus, ele está sendo aqui avaliado como objeto da adoração. Se ele é o objeto, então eu vou analisá-lo como o que é Deus. Aí o texto vai lá dizer, Deus é Espírito, Deus é Espírito eterno, inclusive ele diz assim. Ele é Espírito eterno, imutável. Aí ele diz em seu ser, santidade, verdade, bondade. Tudo depende disso, de quem Deus é. E aí o primeiro mandamento, ele vai me explicar exatamente isso. Quem Deus é, para que eu possa adorá-lo. Eu não posso inverter essa ordem. Por isso que a gente não poderia começar aqui com o sermão no segundo mandamento, sem o primeiro. Por isso também que se equivoca a igreja romana. A igreja romana, em tantas coisas se equivocam, mas nesse aqui não é um equívoco simplesmente. Isso aqui é um erro deliberado. Porque se você for contar numa Bíblia romana qual é o primeiro, qual é o segundo mandamento, você vai perceber que não é bem assim a contagem. Não funciona como a nossa. Porque para nós primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. É assim, é simples. Como é que eles contam? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro mandamento. E eles linkam com o prólogo, que é, eu sou o Senhor teu Deus. Aí, para dizer que o primeiro e o segundo são um mandamento só, o argumento exegético olhe para a sua Bíblia,
No prólogo diz, eu sou o Senhor teu Deus. Aí no verso 9 diz, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A gente está vendo aqui, isso aqui é um hebraísmo, isso aqui é uma estrutura hebraica, onde você tem o começo do texto e o final do primeiro mandamento, com a expressão, eu sou o Senhor teu Deus. É verdade que isso é hebraísmo, que poderia ser, inclusive, a mesma estrutura. Mas vamos lá perguntar aos hebreus o que é que eles pensam a esse respeito? Como é que foram feitas as interpretações ao longo da história? Ninguém nunca interpretou a divisão dos mandamentos assim. Nunca foi interpretado assim. Sempre o primeiro mandamento foi o verso 6, 7, e o segundo mandamento a partir do verso 8 até o verso 10. Aí a pergunta que fica é por que eles mudaram? Então eles vão, o primeiro, né, o segundo vai se juntar com o primeiro, o terceiro é o segundo, o quarto é o terceiro e assim por diante. Aí para chegar nos 10 mandamentos, o que é que eles fazem? No 10º mandamento, eles dividem em 2. E assim eles conseguem estruturar os 10 mandamentos. Por que eles fizeram isso? Para poder dar margem à interpretação de que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz, não faça imagem. Mas eles fazem imagem. Aí qual é o argumento? O que o mandamento está dizendo é o seguinte, não faça imagem do ídolo, mas você pode fazer imagem do verdadeiro Deus, porque o segundo e o primeiro mandamento foram unidos um no outro. Agora você pode chegar à conclusão de que fazer imagem é possível, desde que seja do Deus verdadeiro. Não farás para ti outros deuses além de mim. Mas do verdadeiro Deus está tranquilo. Então assim eles substanciam a falsa interpretação dos mandamentos. E esse foi um tema que os reformadores se debruçaram muito. Para mostrar, não, o primeiro mandamento fala a respeito de quem é Deus, o segundo mandamento fala a respeito de como eu devo adorar esse verdadeiro Deus. E eu não posso mudar essa regra. Thomas Boston diz assim, o escopo desse mandamento é nos dirigir ao objeto correto da nossa adoração. Outro puritano, Thomas Watson, diz, o sumário desse mandamento é que precisamos santificar Deus em nossos corações e dar a primazia a Ele ante todas as coisas criadas. Veja, ele diz, santificar Deus no coração. Acho fantástica essa definição dele, porque vai nos levar para o âmago do primeiro mandamento, que é formar o verdadeiro Deus no meu coração, para que depois isso que foi internalizado possa ser externalizado no culto. Eu só vou poder expressar a adoração externa a Deus se eu conhecer e reconhecer Deus verdadeiramente no meu coração. Eu preciso santificar Deus no coração, adorar Deus no coração, para depois adorar com a minha boca. Isso é uma estrutura que você não tem como mudar. Precisa ser assim. Então, voltando para a pergunta 46 do breve catecismo, ou a pergunta 105 do catecismo maior, basicamente o que a pergunta diz é, você precisa conhecer, reconhecer, e então adorá-lo e glorificá-lo. Seguindo essa estrutura, que foi proposta na obra de Thomas Boston, ele tem 12 volumes, o segundo volume é dedicado basicamente à lei. Basicamente à lei do Senhor. E nesse segundo volume existe um capítulo que é sobre o primeiro mandamento. Ele diz, nós devemos então conhecer Deus. Por favor, abra comigo o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28, versículo 9. Diz assim o texto: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária. Tu, meu filho Salomão, conhece ao Deus do teu pai e serve-o. A tradução para serviço
É culto. Ou seja, para você cultuá-lo, Salomão, você primeiro tem que conhecê-lo. Você não vai servir sem antes conhecê-lo. Perceba que esse é mais um erro da nossa geração, especialmente a geração evangélica, onde as pessoas conhecem Deus num dia, no outro estão servindo a igreja, sem saber quase nada a respeito de Deus. Não há discipulado. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, um texto tão conhecido a respeito da grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, ele diz: vocês devem batizar, né? Vocês devem fazer discípulos batizando-os. Aí, em seguida, ele diz: ensinando-os tudo aquilo que eu vos disse, ou seja, ensinando os mandamentos, os estatutos, as leis, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam, em primeiro lugar, evangelizar. O que é evangelização? Fazer discípulo. Não é falar a respeito do evangelho uma vez para a pessoa e depois deixar para lá, mas é discipular. Aí Paulo fala aos Efésios que nós devemos equipar os santos no capítulo 4, para que eles sirvam. Você não pode servir ao Deus que você não conhece, você não pode sair falando a respeito daquilo que você não sabe o que é. Porque isso sim é pedantismo. Mas, como eu falei, no nosso contexto, ignorância é argumento de autoridade. Eu me lembro, um irmão lá da igreja, ele gosta de andar de bicicleta, e nessas andanças aí dessas trilhas, ele parou num vilarejo e uma senhora começou a evangelizá-lo. E ele parou para ouvir a palavra de Deus, ele se alegrou com o início da conversa. Depois a mulher descambou para um caminho que não tinha nada a ver com o evangelho. E ele começou a questionar: minha senhora, a senhora tirou isso de onde? Isso não está na Bíblia, Deus não ensina isso. Aí ela disse: e você pensa que você é o quê? Tipo assim, eu estou lhe oferecendo algo, você já está reclamando. Aí ele disse: mas isso não está na Escritura, eu conheço a Bíblia. Ela disse: então você é muito arrogante. Como é que isso funciona assim? Você precisa conhecer do que você está falando, você vai evangelizar alguém. O apóstolo Pedro disse: vocês precisam conhecer a razão da vossa fé. Vocês precisam dar conhecimento daquilo que vocês creem. E então servi-lo é uma obrigação não do pastor da igreja, é uma obrigação de cada um de nós como crentes. Conhecer a Deus para que nós possamos então servi-lo. Conhecer o que a respeito de Deus? Abra comigo em Jó, capítulo 11. Abramos em Jó, por favor. Jó 11, verso 7. Diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Você vai alcançar os arcanos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Não. Você não vai alcançar toda a perfeição do conhecimento, mas nenhuma, meu filho, é demais. Você precisa alcançar tudo que Deus revelou, como está lá em Deuteronômio 29. Tudo que foi revelado pertence a vocês. Nos pertence, irmãos. Como é que você recebe um benefício de Deus e você não se apropria dele? Veja, se eu lhe der um presente e você não receber bem, a gente percebe quando as pessoas não recebem bem um presente, como é frustrante. Imagina, Deus te deu a revelação e você não quer se apropriar dela. Você não vai conhecer todos os caminhos, toda a perfeição do Senhor, mas você precisa buscar saber quem Ele é. Agora, abramos em Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6. Ouve, Israel,
Verso 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Veja, primeiro vem o Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único. Ele apresenta o ser. Quem é Deus? Ele é o único Deus. Não há outro Deus. Ele está apresentando aqui a triunidade de Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é único Deus. Você precisa conhecer a respeito da natureza de Deus. Em seguida ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Você só vai amar se você conhecer a natureza de Deus. Por isso é importantíssimo, irmãos, importantíssimo, que tenhamos sermões, estudos a respeito de quem Deus é, da natureza dele. Não para que a gente tenha como consequência o debate sem fim. A igreja não pode ser estimulada a terminar um sermão e ir para o debate, simplesmente, ainda que uma hora ou outra aconteça. Mas a igreja deve aprender de Deus para amá-lo, para servi-lo. Esse é o motivo do nosso conhecimento. Aprenda a respeito de Deus, conheça Deus e então sirva. O segundo passo da resposta da pergunta 46 é reconhecê-lo. Abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 11, por favor. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível você dizer que conhece Deus e você não reconhecê-lo, ele como teu Deus. Essa, inclusive, é uma expressão muito comum lá na lei do Senhor, porque eu sou o Senhor teu Deus. Guardarás o dia de sábado para o santificar, não trabalhará nem tu, nem a tua filha. Depois ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Essa expressão de posse é uma das expressões mais fortes no pacto. Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Se nós não reconhecemos Deus como o nosso Deus, e único Deus, e Deus do pacto, nós nunca vamos poder tê-lo como Deus verdadeiro, e nunca, consequentemente, vamos poder adorá-lo. É preciso conhecer Deus em sua essência, e conhecê-lo reconhecendo como nosso Deus e único Deus no pacto. Salmo 16, que é um salmo que nós cantamos na igreja. Por favor, abra comigo. Verso 2. Diz, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega, à tua presença. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Aí no verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Senhor, tu és a minha porção. Tu és o meu Deus, tu és o único Deus, tu és o meu Deus no pacto, e tu és a minha porção, ou seja, tudo que me foi dado é o Senhor. Eu não tenho outra porção. Isso nos ensina a satisfação em Deus. Porque eu não vou buscar outras coisas nesse mundo além de Deus, eu estarei satisfeito nele. Aquele que não tem Deus por sua porção, então terá no dinheiro a sua porção, terá nas riquezas do mundo a sua
porção, terá nos prazeres do mundo a sua porção. Então o salmista diz: Senhor, tu és a minha herança, tu és a minha porção, nada tenho além de ti. Conhecendo Deus, você vai reconhecê-lo como a tua porção. Isso impacta diretamente lá no culto. Porque se Deus é minha satisfação, nada mais além de Deus pode entrar no culto. Nenhuma palavra fora a palavra de Deus vai entrar no culto. Nenhum instrumento, né, mundano para evangelização, para crescimento, vai entrar no culto. Porque eu amo Deus e tenho Deus como a minha porção. Nenhum elemento de culto vai ser acrescido, fora aquele que Deus ordenou, como nós lemos lá em Deuteronômio 12. Por quê? Porque Deus é a minha porção. Eu me satisfaço nele. O problema da igreja evangélica não é só ignorância, não. O problema também é falta de satisfação em Deus. Porque tem que ter Deus e mais alguma coisa. Não precisamos de mais nada. Se Deus é nossa porção, acabou, meu irmão. A igreja não precisa de mais nada além da pregação do evangelho. Então o que a gente faz na igreja é cantar a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, comer a palavra. Tudo é a palavra. Porque Deus é a nossa satisfação e a nossa porção. Agora abra comigo, por favor, Isaías 44, verso 5. Texto interessante esse. Verso 1 e verso 5, vamos ler. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Verso 5. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome do Deus de Jacó. Que imagem é essa, né? Um vai dizer: eu sou do Senhor. O outro vai se chamar de Jacó, ou do Senhor. E o outro escreverá na sua própria mão o nome do Senhor. Isso aqui é uma imagem pactual. Eles estão dizendo: eu sou de Deus. O outro escreve na mão: eu sou do Senhor. Eles estão pactualmente unidos ao Senhor. Então, se eu conheço Deus, eu amo o Senhor, eu o tenho como a minha porção e o meu Deus único no pacto, consequentemente, eu vou me chamar como homem de Deus, mulher de Deus. Eu sou do Senhor. No reconhecimento de quem Deus é, porque assim, é difícil você descrever Deus. Se você já parou para tentar fazer isso, não tem coisa mais complicada do que isso. Porque você diz assim: quem é Deus para você? Né? Esse tipo de pergunta bem retórica. Aí alguém responde: Deus é tudo. É verdade. Deus é amor. É verdade. Deus é bondade. Mas isso não é Deus. Isso não é Deus. Isso são os atributos, as perfeições de Deus. Não é o ser de Deus isso. Não está sendo esmiuçado quem é Deus. Foi um dos grandes debates, inclusive, a respeito da definição da confissão de fé e dos catecismos na Assembleia de Westminster. Como é que a gente vai definir Deus? E um dos irmãos foi convidado a orar, e a oração dele virou a definição. De tão perfeita que foi a oração. Deus é eterno, imutável, tu és Espírito. Deus é Espírito eterno, imutável. E isso foi transcrito. Tamanha a profundidade do que foi dito ali. Então, eu preciso conhecer Deus. Para conhecer Deus, eu preciso conhecer os seus atributos, para reconhecê-lo como meu Deus. Então, por exemplo, eu já falei isso aqui, eu me lembro, ano passado, logo no comecinho da igreja, falei sobre a simplicidade de Deus. Os irmãos devem lembrar. Não é porque Deus seja simples de entender, porque existe outra, né, fonte de ensino na teologia,
que é a incognoscibilidade de Deus, ou seja, Deus é incompreensível, em certo sentido. Mas Deus é simples. Em que sentido? É porque, preste atenção nisso, a natureza de Deus, ela não pode ser dividida. Deus não pode ser dividido. Então, ele é simples no sentido de que ele não tem partes. Quando você falar sobre a misericórdia de Deus, entenda, Deus é todo misericórdia. Quando falar do amor de Deus, Deus é todo amor. E quando falar da justiça, Deus é todo justiça também. Também. Eu não sou assim. Não sei você, mas eu não sou assim. Eu não sou todo amor, não sou todo misericórdia. Nós somos em partes cada coisa. É por isso que você tem um salmo, como o Salmo 85, que também é cantado na igreja, Salmo 85. No verso 10 ele diz: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz. Vejam, como é que isso pode acontecer? Misericórdia e verdade, elas se encontram, justiça e paz, elas se beijam. Como é que a justiça abraça a paz? Porque para se fazer justiça, tem que ser feito a lei precisa ser satisfeita. E geralmente isso gera guerra. Mas aqui não. Verdade e graça, justiça e paz, elas se unem. Lei e evangelho. Por quê? Porque isso só é possível, irmãos, porque Deus não tem partes. Ele é todo justiça, ele é todo misericórdia. Como ele não se divide, ele pode unir esses dois conceitos que aparentemente não seriam irreconciliáveis, mas não são. Você precisa conhecer isso. Senão, você vai dicotomizar, você vai particularizar Deus. Você vai departamentalizar Deus. Você vai dividir Deus em departamentos. Aí, quando você vai falar, por exemplo, sobre disciplina na igreja, as pessoas não vão reconhecer a disciplina como sendo bíblica por um motivo óbvio, porque eles pensam que Deus não é simples. Não conhecem a simplicidade de Deus. Aí diz, não, Deus não pode ser assim. Eu escutei de um presbítero, um pequeno tempo que eu fiquei numa igreja, ajudando, por conta de um problema disciplinar que houve lá. E o presbítero disse, não, mas espera aí. Essa igreja tem que ser um hospital. Não pode ser um quartel. Porque nós vamos disciplinar uma pessoa. Esse meu querido, você já foi no hospital ver como é que é tratado o queimado? Uma pessoa que chega com uma queimadura, é arrancada a pele dele. Só isso que é feito. Só o que é feito é isso. Para quê? Para fazê-lo ainda sentir mais dor? Esse o desejo do médico? Não. É para curá-lo. Então, a disciplina ainda se pode usar, a imagem do hospital para a igreja, mesmo na disciplina. Porque a disciplina é para o bem do disciplinado. Mas a particularização de Deus, não conhece a doutrina, fala do que não sabe. Por exemplo, quando você conhece que Deus é imutável, se Deus é imutável, logo o que ele falou vai se cumprir, ele não volta atrás nas suas promessas, nem nas suas ameaças. Então, se Deus não volta atrás nas suas ameaças, eu posso ter certeza, o que ele falou, ele vai cumprir e ele vai punir o que se desvia da lei. Isso em meu desfavor e também em meu favor. Porque uma pergunta que o povo de Deus sempre se faz é, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, nós gritaremos violência e o Senhor não nos ouvirá? Foi o que disse Abacuque. Deus é imutável, uma hora ele vai agir. Por outro lado, isso é um conforto para a minha casa, porque se Deus é imutável, todas as promessas que estão lá escritas na santa lei do Senhor vão se cumprir. Logo, eu descanso em Deus. Veja como é prático isso. Eu descanso. Se Deus é simples, eu entendo o agir dele, seja para a justiça, seja para a misericórdia. Se Deus é imutável, eu entendo que ele vai punir
aquele que precisa de punição e que ele vai cumprir as suas promessas para aqueles que se submetem à sua lei. Eu preciso aprender também que Deus é onipresente, porque isso freia o mal. Um aspecto do conhecimento da onipresença é esse: Deus está em todo lugar. Não adianta eu me esconder, nem que seja no meu coração. Se eu pecar no meu coração, sem abrir a boca para falar, veja, isso na justiça do mundo, não, isso é inválido, pelo menos até agora, né? Se você pensar, você não está cometendo nenhum crime. Mas se você falar, hoje em dia, o negócio está feio. Mas pensar ainda não. Mas diante do Senhor, até o teu pensamento pode ser pecaminoso. Isso freia a nossa iniquidade. A onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas. Então Ele pode me ensinar, Ele pode me ajudar. Devemos reconhecer Deus em tudo, nas nossas palavras. O modo que eu falo diz muito a respeito de se eu conheço ou não Deus. Ter cuidado, irmãos, para não usar o nome de Deus em vão. Ter cuidado, irmãos, na hora de conversar, para não reclamar daquilo que Deus tem nos dado. Reconhecer a obra do Senhor, as maravilhas que Deus tem feito na nossa casa, irmãos. Nós precisamos reconhecer no nosso coração e nas nossas atitudes, para então, o último ponto, adorá-lo. Abra comigo Romanos 1, verso 21, por favor. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram. Obviamente que ele não está falando aqui sobre conhecimento salvífico, mas tendo o conhecimento da revelação geral. Porque ninguém, veja, essa ideia que as pessoas têm de que o coitado do índio que mora lá no meio da mata e nunca teve contato com o evangelho, vai haver um tipo de salvação extraordinária para ele. Não vai ser assim. Romanos 1 deixa isso muito claro. Porque eles conheceram a Deus e não glorificaram. Ou seja, eles tiveram um contato a respeito de Deus com a revelação geral. Agora, se você me perguntar, eles poderiam ser salvos sem o evangelho? Não. A revelação geral não salva, mas condena. Foi assim que Deus nos ensinou. É assim que está revelado. Agora, você conhece e você não adora. Isso é pecado. O conhecimento precisa me levar ao reconhecimento de que Deus é meu Deus e único Deus no pacto, minha porção, e desemboca na adoração. Não pode parar aqui. Portanto, aqueles que pensam que vão conhecer, reconhecer e ficar em casa, né? Isso é a doutrina de um ex-ministro aqui do Brasil. Não é a doutrina de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe, sim, grupos de pessoas que estão já há um tempo militando nessa causa, para que as pessoas elas conheçam Deus e permaneçam nas suas casas. São os desigrejados. E você não vai... Você adora a Deus na sua casa? É óbvio que sim. No culto doméstico, adoração particular. Mas você não adora a Deus noutro sentido, que é o sentido da adoração pública, onde você precisa dos ministros, dos presbíteros, dos diáconos. É óbvio que você não precisa necessariamente de todos ao mesmo tempo, porque senão a gente não estava tendo culto hoje, né? Já que alguns oficiais não estão aqui. Mas você precisa pelo menos da pregação da palavra por meio do ministro. Como é que você vai tomar ceia em casa? Como é que você recebe aconselhamento pastoral fora da igreja? Então você conhece, reconhece e adora-o. Adoram particularmente em família e também adora com a igreja.
Aqui eu passo a citar diretamente as palavras de Boston, porque são realmente difíceis de serem substituídas. Ele diz: a adoração tem duas partes, interna e externa. A externa será tratada no segundo mandamento, mas aqui nos é ensinado e requerida a adoração no coração, justamente a principal parte. Exatamente. Fala do que consiste a verdadeira piedade e onde geralmente há mentira na religião. A mentira não está geralmente na expressão externa, mas na expressão interna. E aqui devemos ter a maior preocupação, pois essa adoração interna lida com nossas emoções, afeições, vontades, consciência, memória. Essa adoração interna lida com aquilo que nos distingue dos animais. Pois os animais louvam a Deus cumprindo as ordens divinas instintivamente, nós não. Nos foi dada a capacidade de olhar para as coisas e avaliá-las. E quando nós adoramos a Deus, não adoramos com instinto, mas com razão. Por isso, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, lógico-latrei, ou seja, adoração lógica. Você não vai adorar como um animal, pulando feito um louco, correndo no meio da igreja. Isso é instinto. Os animais, quando correm, adoram a Deus. Um cachorro, quando late, adora a Deus. Mas uma pessoa, quando late, não adora a Deus. Quando ri desesperadamente, não adora a Deus. Quando chora desesperadamente, não adora a Deus. Veja, o choro pode ser parte da adoração, mas se não for uma expressão daquilo que foi trabalhado na minha mente, é engano. Eu não conto às vezes que eu já me emocionei pregando. Veja só, os irmãos estão escutando a pregação agora. O pastor passou a semana trabalhando. Como é que você chora por uma coisa que você já viu tantas vezes e você passou a semana apegado nele? É porque realmente, quando o Espírito Santo entra, né, e ele faz com que você conheça realmente a respeito do que você está falando, racionalmente, é assim que é o trabalho do Espírito, racionalmente eu entendo, então eu creio e me emociono. Agora, se for só emoção, então aqui há diferença. É muito mais fácil e comum vermos pessoas buscando adoração genuína no que diz respeito ao exterior. Isso é a coisa mais simples do mundo. Hoje em dia, mais do que nunca. Temos visto os jovens, agora já é uma parte minha, né? Temos visto os jovens lendo livros e mais livros de teologia, buscando conhecimento, é verdade. Mas onde está desembocando? Qual é a consequência? A consequência não tem sido a melhora da adoração na vida piedosa, não. A consequência é que eles estão virando, né, cães ferozes no Twitter e no Facebook. Pronto, isso é a consequência da nossa juventude. Jovens que se levantam contra a liderança de suas igrejas, muitos dos irmãos estão certos até no que defendem, mas o modo com que se levantam é errado, é pecaminoso, e passam o dia inteiro em rede social brigando. Mas não fazem o que é elementar. Não estudam, não ajudam em casa. Precisamos ensinar os nossos jovens. A maior reforma da vida deles é quando eles estiverem apegados à sã doutrina e arrumando o quarto. Pense em duas coisas que são extremamente piedosas e espirituais: ler a Bíblia e arrumar seu quarto. Porque eles querem reformar a igreja, mas eles não conseguem nem colocar o lençol em cima da cama. Você não vai reformar nada, meu amigo. Nada. Se você não reformar a sua vida, em primeiro lugar. Não vai. Então nós temos o privilégio, irmão, numa congregação como essa, numa igreja como essa que nós temos aqui em João Pessoa, de termos todos os elementos e todos os cuidados possíveis e imagináveis
para que a adoração externa seja exatamente como a Bíblia diz. Tudo que foi ordenado, procura cumprir. Só que, se isso não procede de um coração renovado, se você começou pelo segundo mandamento, eu peço para que você repense a partir de hoje. Volte para aprender o primeiro. O primeiro, como eu já falei, por coincidência. É porque se você não conhecer Deus, reconhecer como único Deus e Deus no pacto, como tua única porção, você não vai poder adorá-lo verdadeiramente. É impossível adorar a Deus dessa maneira. Você achou difícil? Não é difícil não, é impossível. Não só esse, mas todos os mandamentos são impossíveis de serem guardados. E é justamente por isso que o Pai nos deu o Filho, que cumpriu esse mandamento no nosso lugar. Ele amou Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Ele amou mais o seu Pai, a ponto de ele dizer: minha comida e minha bebida são fazer a tua vontade. Se nós começarmos a buscar isso no nosso coração e ter o Senhor como a nossa porção, então, certamente, nós adoraremos ao Senhor de uma maneira que seja agradável a Ele. E para aqueles que pensam, que conhecimento gera frieza, que conhecimento é arrogância, abra comigo o último texto desse sermão, Romanos 11, verso 33. Até Romanos 11, 32, o apóstolo Paulo tratou sobre as mais complexas doutrinas. Ele, que os gentios haviam pecado, que os judeus também haviam pecado, e encerrou todos numa desgraça universal. Depois ele passou a falar sobre o salário do pecado, que é a morte, o dom gratuito de Deus, a esperança do Evangelho. Depois disse que a esperança do Evangelho chegou aos judeus, aos gentios, porque Deus rejeitou os judeus temporariamente, e que depois ele vai voltar para buscar os judeus. Que nós devemos orar por isso. Depois de falar sobre eleição, predestinação, rejeição, as doutrinas mais complexas do Evangelho, ou seja, ensinou muito a igreja de Romanos, a igreja de Roma. Ele ensinou dessa forma, depois de falar de doutrina. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ignorância não produz frieza. Aliás, conhecimento não produz frieza. Esfriamento espiritual é consequência da ignorância, não o contrário. Quando a igreja conheceu, então Paulo adorou. E depois que ele adorou, ele olhou para a igreja e disse: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E começou a falar sobre culto. Conheça a Deus. Reconheça a Deus como teu Deus e único Deus no pacto. Então, adore o Senhor. Amém. Vamos à presença dele, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exortou e nos ensinou essa manhã. Perdoe a nossa ignorância. Perdoe as vezes que fomos soberbos, falando de algo que nós não conhecíamos.
e nos dê, Senhor Deus, a humildade. Que cada vez mais, Senhor Deus, à medida que nós fomos ensinados, instruídos na Tua palavra, nos tornemos mais humildes. E que o final disso seja a adoração ao Senhor. Recebe-nos então, ó Deus, em Cristo nosso Senhor. Amém.